O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, segue na liderança da corrida pelo Palácio do Planalto. Calma aí, talvez chegue em 2030, mas por enquanto o Tarcísio está tentando o Palácio dos Bandeirantes de novo, se manter lá. E aí na pesquisa divulgada nessa quarta-feira pela Paraná Pesquisas, 50% das intenções de voto para Tarcísio de Freitas. Isso é primeiro turno, né? 50 mais 1, ele leva no primeiro turno. O ex-prefeito da capital paulista, o Fernando Haddad, está bem longe ainda, 33,8%. A diferença entre os dois é de 16,2 pontos percentuais. Na sequência aparecem Vera Lúcia com 1,5%, Carlos Machado com 0,8%, Vivian Mendes com 0,8% também, Isadora Dias com 0,4% e policial Edjane também com 0,4%. Na comparação com a pesquisa anterior, realizada em julho, o Tarcísio oscilou de 48,5% para os 50%, enquanto o Haddad passou de 35,1% para 33,8%. Eles oscilaram dentro da margem de erro, o que pode não significar uma mudança efetiva, né? A gente precisa continuar acompanhando, inclusive começou a campanha, então alguns pontos aí podem se modificar. A vantagem do governador, portanto, aumentou de 13,4% para 16,2 pontos percentuais. E num segundo cenário, no qual aparecem apenas Tarcísio e Haddad, o governador também lidera com 53% contra 36,9% aí já de segundo turno, né? Para a gente comentar as eleições a partir de São Paulo, eu recebo aqui o nosso colunista, o Ramiro Brits. Oi, Ramiro, muito bom dia. Bom dia, boa tarde, já almoçou? Ainda não. Bom dia para nós, né? Exatamente. Ramiro, a gente mais cedo conversou no Acorda Metrópolis sobre um montão de assunto importante vindo da eleição de São Paulo. E agora eu estava falando com o Felipe Monteiro sobre esses recortes estaduais que são muito importantes também. E a gente também falou sobre isso no Acorda Metrópolis. O quanto São Paulo vai ter uma importância gigante. Sempre tem, né? Uhum. Mas dessa vez é aquele cenário que você brincou mais cedo, eu não lembro agora quem falou, mas foi em algum debate, foi o debate da Band que já aconteceu, do quanto o debate que aconteceu ali entre Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas pode representar um debate futuro, né, para 2030. Exatamente, eu estava citando o Reinaldo Azevedo, né? Isso mesmo, exato. Verdade. Nosso colunista, daqui a pouquinho, daqui a pouco, começa. Né? Uma hora começa o Reinaldo. Eu citei o Reinaldo Azevedo porque ele fez essa comparação, né? Ele disse, Haddad e Tarcísio disputando agora o governo de São Paulo, pode ser o debate presidencial de 2030, isso é bastante possível, né? Mas, assim, o cenário apresentado, você acabou de comentar os números da Paraná Pesquisas, mostram bastante desconforto para o Fernando Haddad, né? O Haddad, ele pode, inclusive, perder no primeiro turno, e isso seria muito ruim para uma campanha presidencial. Desde o início já foi dito pelos petistas que a gente conversa, que o grande objetivo, na verdade, da campanha de São Paulo é eleger o Lula. Então, isso significa ter um palanque para o Lula subir no segundo turno, né? E a gente sabe a importância de São Paulo. Eu vou, com perdão de eu dar uma escorregada nos números, mas coisas mais ou menos assim. Eu ouvi de um petista lá de São Paulo que é o seguinte, quando em 2022... O Tarcísio e o Haddad foram para o segundo turno, o Haddad fez cerca de 40% dos votos. Uhum. Agora, não vou saber dizer exatamente quantos milhões de votos dá isso, mas o que ele falou? Se ele manter esse mesmo desempenho, acho que a gente consegue, inclusive, eleger o Lula. Né? Então, a ideia é que ele consiga fazer 40% dos votos. A gente vê aqui nas pesquisas, acho que ele está com 30 e poucos, né? Isso, 33,8 em primeiro turno, por enquanto. Falta um pouco ainda, né? Óbvio que tem 2, 3% dos candidatos do PSTU, UP e PCO, que eles lançaram seus candidatos, né? São partidos de esquerda, esses votos devem migrar para o Haddad. Mas a gente vê algumas ineficiências na campanha e na articulação do Haddad lá em São Paulo, né? Ele não conseguiu nenhum candidato para tirar voto do Tarcísio, né? Sim. Investiram no Missão, partido do MBL, mas os nomes... Bom, o Renan vai ser candidato à presidência. Sim. Kim Kataguiri, que tem bastante relevância lá em São Paulo,
Ele vai sair a deputado porque o partido precisa passar da cláusula de barreira. E o Arthur Duval, né, o Mamãe Falei, ele está inelegível, até tentou no STJ reverter isso a tempo da campanha, mas não conseguiu. Então, pela omissão, foi uma porta fechada. Outra porta fechada foi do PSDB. O Paulo Serra chegou a anunciar que seria pré-candidato, ex-prefeito de Santo André. Mas aí também, no mesmo fim de semana, inclusive antes do Kim Kataguiri, ele desistiu de ser candidato. Ali foram 2 vitórias da campanha do Tarcísio. E em 2022, um candidato do PDT, que era o Elvis César, era uma pessoa que também roubava votos da direita. Ele, inclusive, agora ele está no Republicanos, que é o partido do Tarcísio. Ele não poderia ser ele o nome, exato. Mas eles não conseguiram também achar outro nome pelo PDT. Eu até conversei com algumas pessoas do PDT, eles falaram, olha, os nomes que a gente tem para apresentar não vão fazer diferença, vai ter 2% de votos, então não tem como mudar isso, não tem como se sacrificar por ali. Então esse já foi o primeiro problema da campanha do Haddad, que não conseguiu essa articulação para ter alguém para dividir votos do Tarcísio. E o segundo, agora a gente tem que ver, né? Essa questão que a gente falou mais cedo do motorista está muito esquisita, acho que ele pode derrapar ali, mas também pode reverter para o outro lado, sendo provado que de fato teve uma abordagem truculenta ali com a Polícia Militar, mas agora a bola está com o Tarcísio, né, nesse momento. Essas polêmicas, né, ao longo das campanhas são sempre muito importantes. A gente já teve polêmica em São Paulo de festinha particular, de João Dória. Só que aí teve o tiro meio que saiu pela culatra, né? Exatamente. Durante a campanha de 22, teve ali também uma questão de polícia com Tarcísio de Freitas, durante mesmo a campanha, né? Na verdade, teve o episódio de Paraisópolis, né? Exatamente, o episódio de Paraisópolis. E agora a gente tem essa questão que acontece um pouco antes da campanha, muito pouquinho antes da campanha, que é a da perseguição ou não à equipe do Haddad, mas que principalmente focou ali no motorista dele, que ainda está sendo investigada e é super confusa a história. Então, esses elementos podem sim mudar, né, o rumo. Não sei se fazer o Haddad ganhar, né, porque ele tem bastante chão aí para percorrer, mas pode ajudar o presidente Lula no cenário nacional, né? Pode. Eu conversei com um marqueteiro esses dias, que não está em nenhuma campanha, mas só para entender o que ele estava pensando e tal. E assim, o que a gente sabe? Só 4 candidatos tentaram reeleição em São Paulo desde a redemocratização. O Geraldo Alckmin, o Márcio França, que eu não vou considerar o Márcio França, porque ele virou governador quando o Geraldo Alckmin tentou ser presidente, ele pegou só o finalzinho, ele não teve a gestão inteira. Sim. Então, mas seria o Alckmin, o França, o Mário Covas e tem um que eu estou esquecendo. Mas eu vou lembrar. Deixa eu ajudar. Mas, enfim, esses foram os candidatos que tentaram a reeleição. Acho que são só 3, viu? França, Mário Covas e o... Puxa, a gente tem. França, Mário Covas e Geraldo Alckmin, vice-presidente. Tá, beleza. Sim. Agora foi. Esses 3 tentaram a reeleição. O Alckmin conseguiu a reeleição, o França não, e o Mário Covas conseguiu. Quando o Alckmin foi reeleito, ele tinha muito mais pontos na pesquisa de intenção de votos do que o Tarcísio. Ele estava com 60 e poucos % das intenções de voto. Sim. E o que eu conversei com esse marqueteiro? Ele falou, olha, se repetir o cenário do Geraldo, vai ser complicado para o Tarcísio, porque tem um desgaste que começa durante a campanha. A campanha começou semana passada. Então, é uma gordura para queimar. Ele falou, ele usou essa expressão. O Geraldo tinha muito mais gordura para queimar do que o Tarcísio. No entanto, tem essa questão de não ter adversário, assim, não ter ninguém que consiga roubar votos dele, né? Na época, o Geraldo Alckmin tinha outros candidatos da centro-direita ali que podiam tirar votos dele. Não é o caso do Tarcísio agora. O Tarcísio está meio que em voo solo ali, em céu de brigadeiro para voar, assim. A coisa tá tranquila para ele nesse cenário, né? E aí tem a eleição do Mário Covas, que é diferente. Ele, mesmo sendo governador, ele larga em terceiro. Aí a Marta estava em quarto, aí o cara que estava em primeiro caiu para quarto. Aí, no finalzinho, ele conseguiu passar para o segundo turno, assim, por, 40 mil votos em relação a Marta Suplicy. Aí foi
uma coisa meio sui generis e muito louca. Esse ano não, né? Porque vão ser basicamente 2 candidatos, então já é quase um segundo turno adiantado, né? Mesmo que tenha 2 turnos, vai ser tipo jogo casa e fora, assim, falando de futebol, né? Exatamente. Porque são os dois únicos candidatos que têm mais chance de ganhar. Sim, perfeito. Ramiro Brits vai continuar acompanhando de muito pertinho, principalmente de São Paulo, está aqui essa semana com a gente em Brasília, mas fica baseado em São Paulo acompanhando todas essas movimentações políticas e também de polícia, porque a eleição de São Paulo já chegou à polícia muito antes, na verdade, de começar a campanha. Valeu, viu, Ramiro? Valeu. Agora chegamos no momento que é impossível não cobrir política sem cobrir polícia também, né? Exatamente. Mas, enfim, semana que vem você está lá também em São Paulo, né? Exatamente, sim. No domingo a gente vai ter a nossa live sobre o debate presidencial da Band, né? Com, talvez, Lula indo ou não, com Flávio. Flávio só vai se Lula for. E os outros candidatos que têm uma expectativa muito grande de saber como o Renan Santos vai participar do debate, vai ter a performance dele ali, a gente vai acompanhar. E depois, no comecinho da semana, eu também acompanho a redação de São Paulo. Ramiro, maravilha. Valeu, lá, então. Viu? Valeu. A gente tem mais um intervalo no Contexto Metrópolis. 2 minutinhos, você está de volta a acompanhar aqui. Você que está com a gente pela sua Smart TV. Quem está comigo no nosso canal no YouTube, segue ao vivo. E a gente segue conversando aqui através do chat, principalmente. Muita gente mandando mensagem, falando sobre outros candidatos, né? A gente falou aqui do Renan Santos, mas tem gente lembrando do Pablo Marçal, que também é essa coisa do outsider, mas vindo do lado de São Paulo. Teve esse movimento, né, nas eleições para prefeito, na última eleição para prefeito. Teve cadeirada, teve candidato que era um apresentador histórico da televisão brasileira, quase ali apanhando do outsider. Montão de confusão, que é isso? Começa a campanha e um montão de episódio diferente para além da política acontece e pode mudar o cenário todo. O Cláudio mandou mensagem aqui também, o Zarur, o Matheus, o Josué, a Cris Brenner ou o Cris Brenner e também a Morena mandou mensagem. Tem uma pessoa que conversa comigo que é @memesaleatórios 414, mas você sabe que é você, então um abração também para você. Bom dia, todo mundo. Bom dia / boa tarde, né, para todo mundo. Bom, vamos seguir aqui falando de outros assuntos bastante importantes sobre a política brasileira, mas da metade dos trabalhadores